Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. A discórdia irrompe no Reform UK de Nigel Farage. Uau. Pra quem não sabe, esse partido, né, o Reform UK, ele é um dos, agora, 3 maiores partidos no Reino Unido. Esse gráfico aqui ilustra muito bem. O Reino Unido, tradicionalmente, ele tem 2 grandes partidos, né? O vermelhinho é o Labour, que é o Partido Trabalhista, que é o centro-esquerda, assim. E o conservador era o partido Tory, né? Que tradicionalmente era para ser de centro-direita. Tem fortes dúvidas até que ponto ele verdadeiramente foi... Não foi só um partido de centro-esquerda também, desde que o David Cameron assumiu. É oposição ao progressismo, mas com resistência, entendeu? Exato. A resistência, mas também deixando... Era tipo a época que a esquerda lançava o Lula e a direita lançava o Alckmin. E você vê que agora eles estão trabalhando juntos, né? Então nunca teve tanta diferença assim entre eles. E aí, por causa da crise de imigração e o cacete A4, a percepção de que os conservadores foram péssimos em lidar com isso, formou-se esse terceiro partido, que é o Reform UK. O projeto fracassado do Brexit, né? Sim, também. Exato. Tipo, porra, o Reino Unido sai da União Europeia por causa da pauta migratória e, porra, as migrações, a política migratória se intensifica. Todo mundo ficou, uau. Tipo, qual o sentido disso, Exato, sabe? os conservadores fracassaram. E aí, esse partido Reform cresceu, até que em fevereiro desse ano, ele chegou a brevemente tomar a liderança. Então ele foi o partido mais votado, pelo menos que saiu em primeiro lugar nas pesquisas, do que tanto o conservador quanto o Labour, que é bizarro. Surreal. O conservador é o partido político mais antigo do mundo, alguns dizem isso. Então, ele era um dos maiores partidos da Inglaterra desde o século XIX, desde antes, talvez, do século XVIII e tal. E o Labour é o partido oposição aos Tories desde o começo do século XX, sabe? Quando eles substituíram os Liberals, que eram quem existia antes. Partido de esquerda europeia por excelência, né? Tipo, ele o da alemão, Alemanha, né? exato. É o KPD, não? SPD. SPD, isso. Então, porra... Então, tipo, cara, o Reform tomar o primeiro lugar é tipo, caraca, é parecido como se um terceiro partido ficasse na frente dos democratas ou dos republicanos lá nos Estados Unidos, entendeu? Que são os únicos 2 partidos que competem por eleição desde 1860, sabe? Então, isso aqui seria uma coisa incrível. Só que, aquela história, né? Você começa a se aproximar muito do poder, o poder é extremamente traiçoeiro. E aí problemas começaram a acontecer. Anel de Sauron, né? Exato. E aí o partido começou a brigar. A discórdia irrompe no Reform UK de Nigel Farage. E aí talvez você não saiba quem é o Nigel Farage. Ele é o cara, talvez o maior ativista pró-Brexit. Ele foi o líder da campanha pró-Brexit. Ele não era um membro do parlamento britânico, ele era um membro do parlamento europeu nessa campanha. E ele ficou décadas nisso, acho que ele fala do Brexit desde que a Inglaterra entrou na União Europeia. Ele chegou a montar o partido dele à época, não sei, um pouco antes da época, que era o UKIP. Então, eu vou chegar nisso. E aí, o que aconteceu é que, dado que ele foi o cara do Brexit, ele era tipo uma das principais lideranças dessa direita, uma das principais não, a principal liderança da direita que não fazia parte do conservador, e ele foi responsável por criar o Reform UK. Então, ele queria ser o primeiro-ministro, e aí ele brigou com o cara que era o número 2 dele, que é o Rupert Lowe, né? E aí a gente vai entrar mais em detalhes nessa briga. E agora o partido começou a cair, assim, né? Então você consegue ver. O partido tá caindo, ele já ficou atrás dos trabalhistas de novo, ele talvez fique atrás dos conservadores. Tem várias possibilidades que podem acontecer. O partido pode literalmente se dividir, assim, ele pode deixar de existir e tal, enfim. O Reform UK, ele é parcialmente análogo ao AfD e ao partido da Marine Le Pen, só que ele é bem mais moderado, sabe? E isso tem a ver com a briga, né? Então, e pra contar um pouco do histórico do Nigel... E aí, vamos entrar na briga, na verdade. Essa matéria aqui, ela narra muito bem o que aconteceu, né? Então, nos últimos meses foram em grande parte bons pro Nigel Farage, tá? Já do que, na última eleição, o partido dele conseguiu 14% dos votos e 5 assentos nas eleições gerais de julho passado, né? E aí você pode estar pensando, pô, só conseguiram 5 assentos? O parlamento inglês tem centenas de assentos? Sim, mas você conseguir 14% dos votos é muito relevante. Esse é o motivo pelo qual o trabalhista conseguiu entrar com a super maioria, porque o Reform UK, ele dividiu os votos da direita com os Tories, né? Então, split the vote, aí os 2 partidos meio que se fuderam, mas isso é um sinal de que o eleitorado britânico queria um partido mais à direita. E aí, os ventos foram melhores ainda, porque ele estava saindo 25%, acima dos outros 2 partidos. Então, Zia Yusuf, que é um nome curioso, né, para um
presidente de um partido Anti-imigração. presidente do Reform UK, estava se gabando de ganhar 350 ou 400 assentos, né? Que seria análogo ao que os trabalhistas têm hoje na próxima eleição para 2029. E o senhor Farage, ele declarou que queria ser o primeiro-ministro. E falou muito sobre o crescimento e a profissionalização do seu partido. Os Tories, nervosos, têm refletido sobre um pacto eleitoral, ou mesmo uma fusão total para consolidar a direita da política britânica. E uma fusão parecida aconteceu no Canadá, eu acho que foi nos anos 2000 ou no final dos anos 90, você tinha um partido conservador, ele literalmente criou-se um partido chamado Reform, e aí eles fundiram, e hoje o Partido Conservador do Canadá é o tipo Reformed Conservatives, sabe? Então, o próprio fato do Farage ter escolhido esse nome para ser o partido dele... Interessante. Quer dizer que já isso estaria dentro das possibilidades, né? Cara, isso é muito interessante porque meio que a política britânica, o modelo político britânico, né, o parlamentarismo com representatividade local, ele meio que vai jogando pra consolidação lato sensu dos campos. Então, porque se você split the vote, você se ferra muito. Você se fode, exato, você se fode muito. Então, cara, você tem que ser uma minoria muito intolerante pra conseguir se preservar. Tem que ser tipo, cara, partidos verdes. E mesmo assim a estratégia é diferente, sabe? Porque nunca vai tentar, o verde nunca vai tentar ser majoritário. Pô. Exato, ele vai focar muito em alguns assentos específicos, entendeu? Exato. One issue, não é um one issue, né? Mas é meio que um one issue. One issue, one place, entendeu? Exato. É uma questão, um lugar. Então os outros partidos que tem, você tem o Partido Verde, esse Liberal Democrats. Ele é tipo um partido bem de centro, assim, que acaba sendo meio que centro-esquerda, né? Dado que o próprio Tories estava sendo de esquerda. E ele tem tipo, lugares específicos que ele vai. Outro partido famoso que tinha essa estratégia de ser menor no Reino Unido era o partido da independência escocesa. Mas ele focava em um lugar. Escócia. E tinha uma questão. A independência da Escócia. Mas o Reform não estava fazendo esse jogo. O Reform estava fazendo o jogo de mirar para ser o partido maior que vai ter o primeiro-ministro. Enfim. Ultimamente, no entanto, a conversa sobre a fusão foi abafada. E as grandes alegações do partido sobre se tornar apto para o cargo têm soado vazias. Uma briga dentro do Reform UK reviveu questões velhas. Se o Sr. Farage pode construir um partido com uma liderança mais ampla do que apenas ele, e se as falhas do Reform UK colocam um limite rígido em sua ascensão. Então, o Reform UK acusou Rupert Lowe, um dos seus membros do parlamento, né, MP significa isso em inglês, de ameaçar o tal Sr. Yusuf, que aparentemente é uma mulher, né? Eu tava em dúvida se era um homem ou era uma mulher. Mulher. Zia... Não, é um homem, pô. Zia é humano? Acho que é, pô. Tá de senhor? Você não estaria senhora. Não sei se a tradução tá errada. Vamos ver se tá em... Vamos ver aqui. Humano. Mister. Exato, é humano. Então, de ameaçar o senhor Yusuf e o denunciou à polícia, que diz estar investigando. O partido também nomeou um advogado sênior para investigar as alegações de bullying em seu escritório. No escritório, provavelmente, no escritório parlamentar do Rupert Lowe. Inclusive, tem acusações de assédio... Eu acho sexual contra o Rupert Lowe. Isso é o próprio partido promovendo as acusações contra ele. O Reform UK também suspendeu o Sr. Lowe, reduzindo sua força parlamentar para apenas 4. Ou seja, suspenderam o cara de ser deputado, de ser parlamentar. Mesmo que isso fosse custar 1/5 da força parlamentar deles. Pra você ver o tamanho da briga. O Sr. Lowe nega todas as alegações. Em seu relato, o seu único crime é ter contrariado o Sr. Farage, né? Sua suspensão ocorreu após uma entrevista com o Daily Mail, na qual o Sr. Lowe se referiu ironicamente ao Reform UK como um partido de protesto liderado pelo Messias. Mais tarde, ele afirmou ter sido totalmente congelado da máquina do partido. E aí, beleza, por que isso aconteceu, né? Basicamente é porque o Elon Musk falou que preferia o Lowe do que o Farage, e o motivo pelo qual o Elon Musk preferiu o Lowe do que o Farage era porque o tal o Farage, ele estava sendo moderado na questão... do Tommy Robinson, especificamente. Então, na Inglaterra, a gente tem um vídeo antigo no canal que a gente fala sobre caos no Reino Unido. A thumbnail é tipo a bandeira com fogo. Então, enfim. Deve ter mais de um que se enquadra nisso aí, tipo, bastante política britânica. Exato. E aí, esse Tommy Robinson é um cara controverso na política britânica, ele é tipo um ativista anti-imigração, que ele tem um passado de ser anti-islâmico e tal, que acaba, tipo... Puta, o problema da imigração no Reino Unido é tão relacionado aos muçulmanos que moram lá que, puta, é muito difícil, assim, você não... Sociais, pelo menos ter uma acusação de ser islamofóbico, né? Que é uma acusação bizarra, mas enfim. E aí, ele é um cara controverso no Reino Unido, bem controverso no establishment. E o Farage tava tipo, não quero Tommy Robinson. Mano, Tommy Robinson cacete e tal. E o Elon Musk tava tipo, não, cara, puta, tu devia ter abraçado o Tommy Robinson. E o Elon Musk, ele abraça os caras mais radicais mesmo. Ele tava abraçadaço no AfD, sabe?
Vamos ver a eleição na França, né? Se a Marine Le Pen vai ser de direita o suficiente para Elon Musk, ou se o Elon Musk vai acabar colando no Zemmour, ou quem quer que o partido do Zemmour lance. Mas isso já deixou o Farage meio tipo, o Elon Musk tá brigando comigo e ele gosta desse Rupert Lowe, isso é esquisito, né? Além disso, o Rupert Lowe, ele também era mais restricionista na imigração do que o Farage. Então o Farage recentemente estava tentando se moderar, ele tava falando, não, nós não vamos fazer deportações em massa de imigrantes ilegais, sabe? Tava falando esse tipo de coisa, e o Rupert Lowe tava tipo, A gente vai deportações em massa, vambora, sabe? E aí, o que aconteceu foi que pelo menos o Farage interpretou que o Rupert Lowe violou a primeira das 48 leis do poder. Never shine a master. Exato, nunca brilhe mais que o seu mestre. Mas o intervencionismo do Elon Musk também levantou um pouco a bola pra Não, isso. total. Todo mundo fala que essa é uma das principais Foi causas. que azedou, porra. E a questão é, o Lowe, ele não... Antes dessa declaração aqui, que ele tava falando de um partido protesto liderado pelo Messias, ele não... Isso foi já depois deles brigarem, sabe? Antes disso, o Rupert Lowe não tava ameaçando a liderança do Farage. Era só um cara popular, pô. Era só um cara popular. Parlamentar popular, nome relevante no partido. Mas, pô, o Nigel Farage já tá nessa briga há muito tempo, cara. Ele passou toda essa trajetória desde o... Ele foi talvez o principal nome do Brexit. Todo mundo fala que Nigel Farage provavelmente foi, inclusive, o tipping point, assim. A campanha dele com o UKIP foi o que conseguiu fazer o Brexit acontecer. Ele acompanha todo o governo dos conservadores como crítico de fora. Então, tá errado por isso. Não, tá errado por tal motivo, tá errado por tal motivo. Aí, cara, agora surge o Reform UK, o negócio tá na cabeça pra, porra, Elon Musk cortar a cabeça dele. Falar, pô, você não é o cara que o partido precisa, que a Inglaterra precisa nesse momento. Esse Rupert Lowe o Rupert Lowe 10 vezes melhor que você. Porra, não tem como o cara não ficar frustrado também, né? Sim. Tipo, tá errado, é uma atitude Exato. E aí péssima. Entra as críticas ao Farage, que é o seguinte, essa não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Então o artigo narra aqui. A desavença se encaixa em um padrão familiar. As avaliações do Sr. Farage por alguns dos seus colegas do UK Independence Party, que era o UKIP, e do Brexit Party, que foi tipo um reform que aconteceu entre o UKIP e o Reform, precursores do Reform UK, foram menos lisonjeiras do que a do Sr. Lowe. Aqueles que deixaram o Reform UK nos últimos meses incluem Ben Habib, que é engraçado, né? Só tem muçulmano na porra do Reform UK, né? Tem muçulmano até novos clássicos, porra. Exato. É o Ben Habib, é o Sr. Yusuf, sabe? Isso é engraçado. Cadê? Incluem Ben Habib, seu antigo co-líder adjunto, e Howard Cox, finalmente, né? O anglo-saxão. Cara, Cox é um sobrenome extremamente britânico. Seu candidato a prefeito de Londres no ano passado. Sabia que o Fluminense foi fundado por um inglês com o sobrenome Cox? Sério? Uhum. Interessante. Mas enfim, e aí, cara... Termina essa matéria e o que tá acontecendo agora é que, mano, o partido, esse é a cara do Rupert Lowe, tá? Então ele é tipo um britânico, assim, com cara meio de linha dura, assim, né? Mano, e pra quem não conhece a cara do Farage, aquela matéria não tá. É outro fenótipo aí, britânico. É outro fenótipo bem particular, né? É esse mano aqui, ó. Esse cara. Ele tem... Na época do Brexit, cara, tinha uns memes engraçados, hein? Envolvendo o UKIP e o Nigel Farage. Ele tem esse sorrisão, assim, ele sorri de uma forma com a boca bem aberta. Esse é o Rupert Lowe, né? Que também é bicho feio pra caralho. Uma característica das pessoas da Inglaterra é que são feios. E aí, essa é a cara do Nigel Farage. Ele tinha crooked teeth, mano. Bizarramente. Ele é um cara meio mais palhação. Ele é menos linha dura e mais palhação, assim. Exato. Você vê aqui, The Daily... eu não sei se é do exato. Ele é um cara muito engraçado também, tá? Um cara muito engraçado. Eu não gosto muito do Farage, não, cara. Mas ele é engraçado. Cara, quando o Elon Musk falou mal do Farage, eu fiquei tipo, cara, puta, eu sempre tive um pé meio atrás. Mas ele é um cara engraçado, ele é um cara meio bonachão, assim. Faz umas coisas que você não acharia que são... por exemplo, tem um tabu com político fumante em países anglo-saxões hoje em dia. O nego associa cigarro, falta de controle, comportamento impulsivo, você vai ser um péssimo líder. Nigel Farage vai lá, entendeu? Fuma no meio da rua. Ele é meio sem noção, entendeu? Exato, mas é isso. Então, não é a primeira vez que um partido liderado pelo Farage tem brigas da política interna, né? Tem decapitações de pretenders ao trono. Talvez ele seja paranoico. E aí, cara, mais uma vez agora o Reform, e isso numa situação que, tipo, cara, eles podiam literalmente tomar o poder. O Farage poderia acabar virando o primeiro-ministro britânico, ainda mais se ele conseguisse acertar os detalhes pra fazer a fusão com o Partido Conservador. Então, cara,
Mano, briga surreal, assim. A gente acaba acompanhando muito política britânica, porque, enfim, a gente fala inglês, obviamente, né? E tem muito comentário, e além do fato da Inglaterra ser um país muito relevante. Cara, e a direita britânica, também, né? A direita britânica tá rachando ao meio, cara. As pessoas que eu acompanho que estavam mais próximas do Reform estão, tipo, cara, o Farage, tipo, tem dois tipos de pessoas, né? Tem uns que são, tipo, não é possível isso tá acontecendo, meu Deus. O Reform UK era a única esperança pra gente salvar o Reino Unido, agora fudeu, vai ter a guerra civil mesmo, sei lá o quê. Que tem um britânico chamado Matt Goodwin, que ele era um acadêmico, que ele era do Reform, que ele tá mais nessa posição, pró-Farage, tá tipo, não pode ser, a gente vai perder a nossa chance de salvar a Inglaterra. E tem uns caras, tipo, sei lá, o Sargon of Akkad, que é um cara famoso aí na Inglaterra, tipo, comentarista político meio famoso aí, que ele tá tipo, não, cara, é isso aí, pô. Split, tem que dividir essa merda, o Nigel Farage realmente é um merda, o Elon Musk tava certo. Até onde eu sei, o Sargon of Akkad nem é particularmente fã do Tommy Robinson, no sentido, tipo, nossa, ele tem que ser incluído no partido. Mas ele acredita que o Nigel Farage estava moderando muito o discurso num nível que não resolveria o problema de imigração na Inglaterra, que foi o que a gente narrou no último episódio do site, que tá começando, as tensões estão ficando esquentadas, entendeu? O nego tá tendo papo de guerra civil na Inglaterra por causa dessas coisas. E aí o Sargon of Akkad, o nome dele é Carl Benjamin, na real. Sargon of Akkad é tipo o nome dele de gamer, tá ligado? Enfim, ele tá da ala contrária ao Farage, ele tá na ala pró o Rupert Lowe, e não é só ele, tá? Tem várias outras pessoas, esse Ben Habib é outro cara que resolveu colar no Rupert Lowe também, e outras figuras da política britânica. Inclusive, muitos estão falando que é tipo, cara, o Reform UK, ele tá ficando mais à esquerda na questão da imigração do que o Partido Conservador estaria se o Robert Jenrick tivesse ganhado a eleição pela liderança, né? Então a gente cobriu isso também. O Partido Conservador, os Tories na Inglaterra tiveram uma eleição pela liderança e a gente cobriu isso. Cobriu. E quem ganhou foi a Kemi Badenoch, que é uma mulher filha de imigrantes nigerianos. Ela é 100% nigeriana, etnicamente falando. Mas que esse não é o âmago do problema, mas é porque tinham dois perfis. A Kemi Badenoch, que era mais cruzada cultural, né? Meio brigar contra a cultura woke, tô ensinando para as crianças sobre ser gay, esse tipo de pauta. E o Jenrick, ele era um cara de imigração. Ele era, meu irmão, era sua imigração, que acaba pra ontem. E o nego tem que ir embora. Esses caras têm que ir embora daqui. E ele perdeu as primárias. É a primária que chama lá também, né? Enfim, ele perdeu a eleição interna do Partido Conservador, então a Kemi Badenoch virou o principal nome. Ela é muito nova, tá? Mas a Kemi Badenoch já tá falando que ela vai cair, tá? Também. Porque parece que você ser líder do Partido Conservador é um trabalho, cara, que é difícil. É difícil, assim, né? Que nego cai como moscas, entendeu? Que você vê. Beleza, o David Cameron saiu depois do Brexit. E é um momento difícil também, né? Sim. O David Cameron foi derrubado depois do Brexit, mas ele mesmo queria sair. Aí assumiu a Theresa May. Theresa May perdeu na eleição e virou o Boris Johnson líder. Boris Johnson caiu. Assumiu a Liz Truss. Caiu em, tipo... Muito rápido. A única coisa que aconteceu durante o mandato da Liz Truss foi a rainha da Inglaterra morrer. E aí assumiu a porra do Rishi Sunak. Rishi Sunak foi derrotado nas eleições e caiu como líder, entendeu? E parece que o Partido Britânico, o Partido Tory, tem esse histórico de mudar líder muito rápido, se eles que eles ligam muito pra isso aqui, ó. Intenção de voto. Tá caindo? Se a intenção de voto tá caindo, você como líder vai cair também. E o nego tá falando que a Kemi Badenoch vai tá com chance de cair. Ou seja, o caminho no conservador parece estar aberto para o Robert Jenrick. Sabe? E... Cara, é isso, mano. É loucura, né? A política da inglesa tá loucura agora, entendeu? Cara, a Inglaterra que nesses termos de nova direita parecia estar muito à frente, porque, sim, porra, foi o primeiro país a conseguir ampla adesão ao movimento eurocético. Aí agora apareceu o retardatário de todos, né? Exato. Tipo, a nova direita... Essa é a cara do Jenrick. É a cara do Jenrick, só pra vocês saberem as figuras aqui. Porque eu imagino que a maioria de vocês não deve ter nunca visto foto... Bota aí a foto da Kemi Badenoch também, eu acho. Kemi Badenoch. A Kemi Badenoch foi o que a gente falou, ela é nascida na Inglaterra, mas os dois pais dela são nigerianos, né? Então, pelo menos do ponto de vista étnico, ela é uma pessoa nigeriana. Enfim, sim, o Partido Britânico ele parecia estar na frente, mas na verdade tá atrás, né? Tanto que você nem ouve nego falar que o Reform é de extrema direita, né? Não, pô. Inclusive, isso é uma tese que eu já acompanhei. Alguns caras falam sobre isso. Sobre como essa nova direita, a verdadeira vitória dessa nova direita na Europa não é se tornar majoritária, até porque isso é um objetivo impossível. Tipo, a AfD... Na Inglaterra daria.
Então, mas a Inglaterra é um caso excepcional. Mas a ideia é que o AfD nunca conseguiria se tornar majoritário. O Aliança Nacional da Marine Le Pen dificilmente se tornaria majoritário. Mas não implica que esses caras consigam absorver ou puxar o discurso do partido majoritário de direita. Que aí seria... Já mover a janela de Overton mais à direita, né? Exato. Então, na Alemanha, ela tornar o CDU mais conservador. Na França, tornar o Partido Conservador mais conservador. E aí, inclusive, aí o problema é que nisso tem um dilema, que é... Porra, os caras que acumulam poder nesse subsecto da nova direita, eles... hesitam muito em agrupar com a antiga direita, né? Via de regra, eles tomam um pouco de poder pra si, eles querem romper com o establishment. Mas eu diria que a antiga direita também hesita muito em puxar os caras pra dentro, né? No continente europeu isso tá acontecendo both ways, assim. Mas talvez o mal-estar é mútuo, né? A gente fala muito em termos de cordão sanitário. Mas não é como se a AfD quisesse participar também, entendeu? E enquanto na Inglaterra, esse desenvolvimento nunca aconteceu. Meio que tem uma alternativa dissidente, varia muito, já foi o próprio Boris Johnson era visto como um cara meio dissidente, né? Total, pô. Esse era malucaço mesmo. Esse era muito louco. Mas enfim, o partido dissidente meio que não conseguiu se estabelecer, ficou só no campo das ideias. Agora ele tá posto, ok, em crise, mas, cara, pau a pau com a antiga direita. Sim. Então... Mas é isso. Então, o que pode acontecer agora é o seguinte. Muitas coisas podem acontecer. Primeiro, pode ter um split no Reform, o Rupert Lowe faz o próprio partido dele. Já tem um partido pra abraçar aí também. Homeland Party. Tá começando. Existe isso? Existe. Puta, mas esse nome é um nome horrível. Homeland? Homeland Party, mano? Na Inglaterra, nego não fala de Homeland na Inglaterra. Pátria-mãe? Exato. Na França, nego fala patrie, sabe? Na Inglaterra, não. English Homeland? Fala, pô. Acho eu que falo o cara. quê, então? England. Mas enfim, beleza, tem esse Homeland Party. E aí, se isso acontecer, ia ficar com uma situação parecida com a França. Que é, você tem o partido de esquerda, que na França é liderado pelo Mélenchon, sei lá o quê, e na Inglaterra é liderado pelo Labour. Você teria um partido de centro, que na França é o Macron, na Inglaterra seria o conservador, se manter a Kemi Badenoch, que a gente vai chegar nisso. Você teria o partido de extrema direita, que seria o Reform UK do Nigel Farage e a Marine Le Pen na França. E você teria o partido tipo uber extrema direita, que é o partido do Zemmour na França. Eu não sei se ainda é ele, tá? Enfim. E seria o partido do... como é que é o nome desse mano mesmo? Lowe. Isso, do Rupert Lowe na Inglaterra. Ou do Jenrick, né? Vai Exato. saber. Outra possibilidade... Enfim. E aí, isso seria curioso de acontecer. Eu acho que seria uma alternativa bem ruim, porque iria impedir... Se o conservador não guinar pra direita e o Reform split, cara, ia continuar o Labour mandato divino pra sempre... Esse é o pior cenário. Esse é o pior cenário possível. Oposição tripartite. Exato. Vamos lá, outra coisa que pode acontecer é o seguinte. Cara, a Kemi Badenoch cai no conservador, o Jenrick assume o conservador, e aí o Jenrick puxa o Rupert Lowe pra dentro, e aí o Farage, ele fica meio ferrado lá de fora, e eu nem sei o que ele faria, cara, porque ele parece ser um cara que ele tava determinado em ser o top guy. Ele não aceita ser o... Puta, tem uma expressão que nego americano usa que é em espanhol, que é engraçada, mas enfim. Ele não aceitaria ser tipo número 2, entendeu? Professor de espanhol. Enfim, tipo... Senhorito? Sei lá. Não. Não é isso. E tem a possibilidade do Jenrick assumir, e mesmo assim ter 2 outros partidos, que também é uma posição muito ruim. Cara, eu acho que o melhor teria sido se isso não tivesse acontecido, e o Reform só fundisse com a merda do Partido Conservador. Isso ainda tá nos planos. O Farage poderia assumir o primeiro-ministro, se tornar o primeiro-ministro. O Farage não é tão radical assim quanto a AfD, blá, blá, então não seria nada que a comunidade internacional ficar, meu Deus, sei lá o quê. E ele poderia meio que abrir uma via pra Europa também ficar um pouco mais radical na parada de imigração e sem depender da extrema-direita. Então, tipo, o Macron ia ficar tipo, não, beleza, vamos expulsar a galera que não devia estar aqui, o Friedrich Merz poderia querer expulsar, e o resto dos países europeus também. Isso seria o ideal. Cara, a situação na Inglaterra tá uma merda, mano. Sim. Só tem notícia ruim, mano. A gente só fala na Inglaterra notícia ruim. Só merda. O melhor cenário possível é a queda da Kemi Badenoch.
ascensão do Robert Não, Jennings. a melhor queda possível é a queda da Kemi Badenoch e o Robert Jennings ser, tipo, mano, um político em 1 milhão, assim. Dele conseguir fazer uma aliança nessa colcha de retalhos bizarra. Mas eu sinto que só dele entrar, ele tomar a dianteira no Partido Conservador, já aproxima eles das pautas de imigração. Que aí, independente se o Reform partir ou não bipartir, vai produzir 1 ou 2 partidos também que tem pauta de imigração. Eu acho que esse é o cenário onde tem mais proximidade ideológica e mesmo tripartite, eles pode acabar saindo algum Então, eu acho que se o grande... Jeremy assumisse o conservador, essa galera, tipo, Carl Benjamin, sei lá o que, iriam pra dentro, entendeu? É. Mesmo eles sendo mais radicais, sabe? Porque... o discurso que eu vi, o Robert Jemerick tem moral entre a galera anti-imigração, sabe? Exato. Mas essa é a estratégia que seria verdadeiramente vencedora para essa nova direita europeia. Que é tipo, caralho, eu tô perdendo espaço aqui pro Nigel Farage, eu tenho que absorver alguns outros nomes, pô. Aí vai botar um maluco igual o Lowe dentro do Partido Conservador com influência. É você colocar, cara, o Carl Benjamin, que é, enfim, é um cara muito influente na internet, que também é super anti-imigração. E aí, cara, você tá mudando o Você meio que faz a mesma coisa que o Trump fez, né? Ao invés de você mudar de fora, você muda de dentro, sabe? Você pega o partido antigo Exato. e remolda ele, tipo, na imagem e semelhança das ideias que você acredita serem as certas. Exato. Aí, pô, tu vai ter, aí, depois desse momento, pô, vai ter uma facção razoável anti-imigração dentro do Partido Conservador. Aí dá pra pensar num encaminhamento, num direcionamento pra Inglaterra. O foda, o que é torturante é que o campo da direita já tem o upper hand há muito tempo já. Nunca perdeu, na verdade. E essa breve estadia do Keir Starmer no palácio, na ruazinha dele lá, esqueci. Downing Street, né? Downing Street. Se dá justamente por esse, tipo, troubling times na direita da Grã-Bretanha, cara. O que é foda, é torturante, mano. Você ter que assistir a situação piorar, ele ser um líder hiper, mega, ultra impopular, né? Tem tipo 13% de aprovação. Só que a alternativa não consegue se manifestar. O campo político tá muito turbulento. Exato. Então, cara, a melhor coisa que pode acontecer pra Inglaterra é esse homem aqui, mano, se mostrar ser, tipo, brother. Ah, foda, sim. Pega um político aí pra comparar ele. Porra, Bismarck, entendeu? Tem que ser uma porra assim. O que é improvável. Eu já vi nego falando teria que ser um Churchill, né? Exato. A política inglesa, um dos problemas do Partido Conservador é que o Partido Conservador tava uma merda de subir gente boa nos quadros, entendeu? Que é o motivo que você conseguiu esses caras se virando primeiro-ministro, que é, porra, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e a porra do Rishi Sunak foram sacanagem. O Boris Johnson até pra mim tinha um appeal, sabe? Ele era muito amigo do Nigel Farage. Mas ele, como fez porra nenhuma, governante, foi uma merda. Foi uma merda. Talvez tenha sido pior. Foi uma merda. Pior do que o do David Cameron. O David Cameron foi bom. Não era a expectativa que se tinha, mas ele foi bom. Na real, era a expectativa que tinha. O David Cameron foi eleito falando que, tipo, o Partido Conservador tem que se tornar um lugar aceitável para que liberals fiquem dentro dele, sabe? Literalmente, essa era uma Não, mas eu digo da maré do Brexit, entendeu? Sim, Eu tô falando em relação à maré do Brexit. Porra, o Cameron, frustrante. Theresa May, frustrante. O Boris Johnson era muito amigo do Nigel Farage. Eu falei, porra, vai acontecer. Agora vai. Porque os caras fizeram campanha juntos, são 2 lunáticos. Não aconteceu. Aí tudo bem. Eu acho que aí desandou de vez, sabe? Ele era o cara pro serviço. Cara, parece que a Liz Truss também fez campanha? Não, parece que ela era boa também, mas ela tomou, tipo, uma volta do setor financeiro britânico que, tipo, derrubou ela por causa... Eu não me lembro exatamente o que foi, assim. A história da queda da Liz Truss é bem interessante, sabe? Mas, enfim. Resumo da ópera. Mais uma notícia aí, Doom, sobre a Inglaterra. Então, se você mora no Brasil, tem condição pra viajar e gostaria de conhecer Londres, recomendo ir logo, porque talvez se você não for agora, você não vai conhecer a mesma Londres. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br que a gente comentou a comunicação bizarra do Porta dos Fundos com o STF e do Banco Central Brasileiro, fazendo memes na comunicação de órgãos sérios e burocráticos. E... O que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? Que desejo é esse de agradar e ser ridículo, né? Exato. E fica em contrapartida curiosa, que é tipo, esse é um modo de comunicação da esquerda, e o modo de comunicação da direita era do J.D. Vance, que foi o que a gente falou antes.
Fora isso, nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa99. Meu é @novos clássicos. Eu roubei o arroba do pessoa. Ah, e na real, no site também você pode virar membro, né? É verdade, por apenas R$8 você pode ingressar no nosso programa, nos programas de perguntas e respostas, onde você tem 40 horas de conteúdo disponível mais aprofundado, mais. E por R$25 você pode apoiar mais ainda o nosso trabalho e ter acesso ao NC Plus, que eu coloquei o meu primeiro contribuição. Então entra lá, eu falei, por que as pessoas só fazem as suas atividades por dinheiro e não por coisas mais... O pessoal tá dizendo que o NC Plus tinha que ser mais caro, sabia, pessoal? Sem sacanagem, as pessoas estão comentando. Mas enfim, eu acho que vale a pena. Porque o público do Novos Clássicos são homens generosos, finíssimos, aristocráticos, entendeu? Tem grandeza de espírito. Não só grandeza de espírito, mas muito bem sucedidos também, né? Então, a galera tá com... a carteira tá muito pesada. Eu vou ter que pensar num plano mais caro, porque tá foda, né? Eu ainda tá... Mas enfim, se puder ajudar, se quiser apoiar o nosso trabalho, a gente fica muito grato. E é isso, pessoal.